A minha pergunta agora é, você lembra o que estava fazendo nesse horário 20 anos atrás? Os gremistas provavelmente estavam ligados nisso aqui, ó. O time chegava da Colômbia com a taça de bicampeão da Libertadores. O avião pousou no fim da manhã daquela quinta-feira e durante todo o dia teve festa pela cidade, com um desfile em caminhão de carro de bombeiros, do aeroporto, passando pelo Palácio Piratini, até chegar no Olímpico, onde os torcedores esperavam os campeões. A história dessa conquista, passo a passo, a gente começa a contar daqui a pouco aqui no Globo Esporte. Há exatos 20 anos, o Grêmio desembarcava em Porto Alegre com a taça de campeão da Libertadores, bicampeão da América. De hoje até sexta, a gente relembra essa campanha, os bastidores, o que falam os jogadores da época em que a América ficou azul. Um avião da Força Aérea Brasileira caiu em Santa Maria. Segundo o piloto Marcos dos Santos, uma das turbinas parou. Ele acionou o assento ejetável e conseguiu saltar antes que o aparelho se espatifasse no chão. O Ronaldinho, com 15 anos, jogou pela primeira vez pela seleção brasileira. Quem imaginava que iria tão longe? Nem ele. Craque, não sei. Acho que eu tenho condições de ser um grande jogador. Foram os fatos daquele começo de ano. Por causa desse gol de Nildo, no ano anterior, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil e garantiu vaga na Libertadores. Um time montado pelo grupo do presidente Fábio Koff, que tinha como lideranças no vestiário o técnico Felipão e o vice de futebol Cacalo. A primeira coisa que o presidente Fábio Koff me disse era que eu tinha que tornar uma obsessão dentro do Grêmio, ganhar uma Libertadores e voltar a Tóquio. A imprensa falava naquele ano que eram jogadores que não estavam sendo aproveitados nos clubes, né? Os catados, né? Catou aqui, catou ali. O último reforço chegou ontem, o atacante Jardel do Vasco. Gremista não é otário, quem tem Jardel não precisa de Romário. Aí eu me lembro que o Grêmio trouxe o Magno, né? E jogaram o Paulo Nunes no carrinho de mão junto, né? Mas ó, tem que levar esse menino aqui de qualquer jeito, né? Tenho certeza que eu vou fazer um belo trabalho aqui no Sul e, consequentemente, tornar um belo gaúcho, tchê. Foi uma das poucas vezes que o Felipe brigou comigo. Mas o que tu quer com esse cara aqui, esse baixinho? Você não vai jogar esse magrinho aqui no Sul? Era muito magrinho, né? E aí, eu de chinelo ainda, falei assim, o senhor ainda vai ver até o final. O Grêmio não tinha só um técnico, tinha 2 treinadores. O outro, além do Felipão, se chamava Luiz Carlos Silveira Martins. Sabia tudo de futebol como o Felipão, ajudava o Felipão com orientações, dava também instruções para os jogadores. E como é importante os clubes de futebol terem dirigentes que entendam do futebol, que conheçam o que acontece ali dentro do campo. O próprio jogador rende mais assim. Ele vê que ele não está sozinho, que ele pode contar não só com a comissão técnica. Há também alguém um pouco mais acima que também entende de bola. Eu amo esse cara, tem jeito. O Palmeiras marca aos 17 minutos do primeiro tempo. O começo não foi bom. Uma derrota para o Palmeiras com reclamação. O Grêmio é prejudicado nesta falha do juiz Cláudio Cerdeira. Repare que Carlos Miguel é derrubado na área por Antônio Carlos. Todo o Brasil viu que a lance lá foi pênalti. Final, Palmeiras 3, Grêmio 2. Mesma noite, enfrentarmos o Edmundo e o Cerdeira na mesma equipe é muito difícil, é quase uma tarefa impossível. Eu estava subindo do Júnior, o Roger estava subindo, então existia uma desconfiança. O time foi formando, por isso que no começo da Libertadores foi mais difícil. A primeira vitória foi na altitude de Quito, 2-1. 2 gols do paraguaio Arce, que em pouco tempo virou ídolo. Conhece este homem? Sabe como ele se chama? Ninguém conhecia, 2 ou 3 pessoas só. Uma noite tibia nos conhecimos, junto ao Lago Azul de Ipacaraí. Mais um jogo com o Palmeiras sem conseguir vencer. 0-0 em Porto Alegre. Paulo Nunes, a encara a marcação do Capurro, perna esquerda, cruzamento para o Jardel, de cabeça, feito! A vaga foi garantida no confronto direto contra o Emelec no Olímpico. 4-1. Vai invadir a área, Magno, perna direita, tirou para a rede, feito! O Grêmio vai definitivamente carimbando o passaporte
para a segunda fase da Taça Libertadores da América. E aí sim nós fomos vendo que nós tínhamos condições de fazer um bom time. Matador realmente. Grêmio embalado e com Jardel em grande fase. Matador por matador, o Grêmio também tem. Nós já provamos para o Brasil todo que o time do Grêmio não é aquele time de seleção, jogadores de seleção, mas jogadores novos, de experiência. E se continuar assim, vai chegar muito longe. Ficaram 16 times para começar o mata-mata. As oitavas de final daquela Libertadores que reservava grandes emoções para o torcedor gremista. A confiança era grande no time de Felipão, principalmente porque lá no ataque as coisas estavam indo muito bem. Estava dando tudo certo para o cearense Jardel, que era o ídolo do momento, o cara. Sem dúvida nenhuma, eu e todos os outros.